Capítulo 1, parte 5. Mas isso significa que não devemos ajudar as pessoas sem que nos peçam? Certamente que não, ou nunca poderíamos ajudar as crianças famintas da Índia, o povo sofrido da África ou os pobres e oprimidos de todos os lugares. Todos os esforços da fraternidade seriam perdidos e toda a caridade seria proibida. Devemos esperar que uma pessoa grite de desespero ou que o povo de uma nação implore por ajuda para que possamos fazer o que é obviamente certo? Você vê? A resposta está na própria pergunta. Se uma coisa é obviamente certa, faça. Mas lembre-se de que é preciso muito rigor no julgamento, no que diz respeito ao que se chama de certo ou errado. Uma coisa só é certa ou errada porque você diz que é. Não é certa ou errada intrinsecamente. Não? O certo ou errado não é uma condição intrínseca, é um julgamento subjetivo em um sistema pessoal de valores. Através de seus julgamentos subjetivos, você cria o seu eu. Através de seus valores pessoais, determina e demonstra quem é. O mundo existe exatamente como é para que você possa fazer esses julgamentos. Se existisse em perfeitas condições, seu processo vital de criação do eu terminaria. A carreira de um advogado terminaria amanhã se não existisse mais litígios. Correria o mesmo com a carreira de um médico se não existissem mais doenças. A carreira de um filósofo também terminaria se não existissem mais dúvidas. E a carreira de Deus terminaria amanhã se não existissem mais problemas. Exatamente. Seu raciocínio foi perfeito. Todos nós pararíamos de criar se não existisse mais nada para ser criado. Temos muito interesse em continuar o jogo, apesar do fato de que dizemos que gostaríamos de resolver todos os problemas. Não ousamos fazer isso, porque nesse caso não teríamos mais o que fazer. Seu complexo militar industrial entende isso muito bem. É por esse motivo que se opõe terminantemente a qualquer tentativa de estabelecimento de uma política contrária à guerra, em qualquer lugar. Suas instituições médicas também entendem isso. É por esse motivo que se opõe firmemente. Tem de fazê-lo para sua própria sobrevivência, a novas drogas ou curas maravilhosas, e ainda mais, a possibilidade de milagres. Sua comunidade religiosa também tem essa lucidez. É por esse motivo que sempre se opõe a qualquer definição de Deus que não inclua medo, julgamento e punição, e a qualquer definição do eu que não inclua a sua própria ideia do único caminho para Deus. Se eu lhe disser que você é Deus, para onde vai a religião? Se eu lhe disser que está curado, para onde vão a ciência e a medicina? Se eu lhe disser que deve viver em paz, para onde vão os pacificadores? Se eu lhe disser que o mundo é fixo, para onde vai o mundo? E quanto aos edificadores? O mundo é cheio de dois tipos de pessoas: as que lhe dão as coisas que você quer e as que as reparam. Em certo sentido, até mesmo as que apenas lhe dão as coisas que você quer, os açougueiros, os padeiros, os fabricantes de castiçais, também são edificadoras. Porque desejar alguma coisa frequentemente é precisar dela. É por isso que é dito que os viciados precisam de uma dose. Portanto, tome cuidado para que o desejo não se transforme em vício. Está dizendo que o mundo sempre terá problemas? Que realmente quer que seja assim? Estou dizendo que o mundo existe do jeito que é. Como um floco de neve existe do jeito que é, propositalmente. Vocês o criaram assim, como criaram as suas vidas exatamente como são. Eu quero o que vocês querem. Quando realmente quiserem acabar com a fome, não haverá mais fome. Eu lhes dei todos os recursos para isso. Todos vocês têm os meios para fazerem essa escolha, mas não a fizeram. O mundo poderia acabar com a sua fome amanhã. Vocês escolhem não fazer isso. Vocês dizem que há bons motivos para 40.000 pessoas morrerem de fome a cada dia. Não há.
Contudo, em uma época em que dizem que não podem fazer coisa alguma para evitar essas mortes, trazem ao mundo 50.000 novas vidas a cada dia e denominam isso de amor, de plano de Deus. Esse é um plano totalmente ilógico, irracional e impiedoso. Eu estou mostrando em termos claros que o mundo se encontra nas condições atuais porque vocês escolheram que fosse assim. Estão destruindo sistematicamente o seu meio ambiente e depois dizem que os desastres naturais são uma peça cruel que Deus pregou, ou obra de uma natureza cruel. Vocês é que pregaram a peça em si mesmos e que são cruéis. Nada é mais gentil do que a natureza, e nada tem sido mais cruel com a natureza do que o homem. Porém, vocês negam qualquer envolvimento e responsabilidade nisso. Dizem que não é sua culpa, e nesse ponto estão certos. Não é uma questão de culpa, mas de escolha. Vocês podem escolher acabar com a destruição de suas florestas tropicais amanhã, parar de destruir a camada protetora de ozônio que flutua sobre o seu planeta, por fim ao ataque ao seu complexo ecossistema. Podem tentar juntar as partes do floco de neve, ou pelo menos evitar que derreta. Mas farão isso? De igual modo, podem acabar com todas as guerras amanhã, simples e facilmente. Tudo o que é preciso e que sempre foi é que todos concordem com isso. Mas, se vocês não conseguem concordar com algo tão basicamente simples como parar de se matarem, como podem implorar ao céu com as mãos erguidas para que as suas vidas sejam colocadas em ordem? Eu não farei nada por vocês que não farão por si mesmos. Esta é a lei e é o que dizem os profetas. O mundo está nas condições atuais por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Não decidir é decidir. A Terra está como está por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Suas próprias vidas estão como estão por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Mas eu não escolhi ser atropelado por aquele caminhão. Não escolhi ser roubado por aquele ladrão ou estuprado por aquele maníaco. Há pessoas no mundo que poderiam dizer isso. Todos vocês produziram as condições que criam no ladrão o desejo ou a necessidade de roubar. Todos vocês criaram a consciência que torna o estupro possível. É quando veem em si mesmos o que causou o crime que finalmente começam a corrigir a condição que lhe deu origem. Alimentem os famintos, deem dignidade aos pobres e oportunidades aos menos afortunados. Ponham fim aos preconceitos que fazem as pessoas ficarem confusas e raivosas, com poucas perspectivas de um futuro melhor. Deixem de lado os seus tabus absurdos e as restrições que dizem respeito à energia sexual. Em vez disso, ajude as outras pessoas a compreenderem o seu milagre e a canalizá-la corretamente. Façam essas coisas e terão dado um grande passo na direção do fim do roubo e do estupro. Quanto ao chamado acidente, o caminhão na curva, o tijolo que cai do alto, aprendam a vê-lo como uma pequena parte de um mosaico maior. Vocês foram para a Terra para elaborar um plano individual para a sua própria salvação. No entanto, salvar-se não significa livrar-se das armadilhas do demônio. Não existe demônio e nem inferno. Vocês estão se salvando do descuido da não realização. Essa batalha não pode ser perdida. Vocês não podem falhar. Portanto, não se trata de uma batalha, é apenas um processo. Mas se não souberem disso, acharão que é uma luta constante. Podem até mesmo acreditar na luta durante o tempo suficiente para criar toda uma religião em torno dela. Esta religião lhes ensinará que a luta é o objetivo de tudo, o que é um falso ensinamento. Não é lutando que o processo continua, é rendendo-se que a vitória é assegurada. Os acidentes acontecem
porque acontecem. Certos elementos do processo da vida se juntam de um determinado modo, em um dado momento e com resultados estipulados, que vocês chamam de desastrosos, por seus motivos particulares. Contudo, podem não ser desastrosos, dada a determinação da sua alma. Eu lhes digo, não existe coincidência e nada acontece por acaso. Vocês atraem para si todos os eventos para poderem criar e experimentar quem realmente são. Todos os verdadeiros mestres sabem disso. Este é o motivo pelo qual ficam imperturbáveis diante das piores experiências da vida. Como vocês as definiriam? Os grandes mestres de sua religião cristã entendem isso. Sabem que Jesus não ficou perturbado com a crucificação, mas a esperou. Ele poderia tê-la evitado, mas não a evitou. Poderia ter interrompido o processo em qualquer ponto. Tinha tal poder, porém não fez isso. Permitiu-se ser crucificado para ser a salvação eterna do homem. Vejam, disse ele, o que posso fazer. Vejam o que é verdade e saibam que também farão essas coisas e muitas outras. Eu não disse que são deuses, mas vocês não creem. Se não puderem acreditar nisso, confiem em si mesmos e em mim. A compaixão de Jesus era tanta que ele implorou por uma forma e a criou, de causar tamanho impacto no mundo que todos poderiam ir para o céu. Realização pessoal, se não de outro modo, através dele. Porque ele venceu o sofrimento e a morte, e vocês podem fazer o mesmo. O maior ensinamento de Cristo não foi que vocês terão a vida eterna, mas que têm. Não que terão fraternidade em Deus, mas que têm. Não que terão tudo o que pedirem, mas que têm. Tudo o que é preciso é saber disso, porque vocês criam a sua realidade, e a vida só poderá ser para vocês como pensam que será. Pensar é o primeiro passo na criação. Deus Pai é pensamento. Seu pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. Essa é uma das leis de que devemos nos lembrar. Sim. O Senhor pode me dizer quais são as outras? Eu disse para vocês quais são todas elas, desde o início dos tempos, repetidamente. Eu lhes enviei um mestre após o outro. Vocês não ouvem os meus mestres, vocês os matam. Mas por quê? Por que matamos os mais santos entre nós? Nós os matamos ou desonramos, o que é a mesma coisa. Por quê? Porque eles se opõem a todos os seus pensamentos que negariam a mim, e vocês negam a mim quando negam a si mesmos. Por que eu iria querer negar ao Senhor ou a mim? Porque tem medo, e porque minhas promessas são boas demais para serem verdade. Porque não conseguem aceitar a verdade maior, e por isso tem de contentar-se com uma espiritualidade que ensina medo, dependência e intolerância, em vez de amor, poder e aceitação. Você está cheio de medo, e o seu maior medo é de que a minha maior promessa possa ser a maior mentira da vida, e então cria a maior fantasia que pode para defender-se disso. Afirma que qualquer promessa que lhe dá poder e garante o amor de Deus deve ser a falsa promessa do demônio. Diz a si mesmo que Deus nunca faria tal promessa, apenas o demônio, para tentá-lo a negar a verdadeira identidade de Deus como uma entidade temível, ciumenta e vingativa que julga e pune. Apesar do fato de que essa descrição se encaixaria melhor na de um demônio, se existisse um, você atribuiu características demoníacas a Deus para convencer-se a não aceitar as promessas divinas de seu Criador ou as qualidades divinas do eu. Tamanho é o poder do medo. Eu estou tentando me livrar do medo. O Senhor me falará novamente mais sobre as leis?
A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo o que imaginar. A segunda lei é que você atrai aquilo que teme. A emoção é a força que atrai. Você experimentará aquilo que teme muito. Um animal que considera uma forma de vida inferior, embora os animais ajam com mais integridade e coerência do que os seres humanos, sabe imediatamente se você tem medo dele. As plantas, que considera uma forma de vida ainda mais inferior, reagem às pessoas que as amam muito melhor do que às que não se importam com elas. Nada disso é coincidência. Não existe coincidência no universo. Só existe um grande projeto, um incrível floco de neve. Emoção é energia em atividade. Quando você ativa energia, cria efeito. Se ativar energia suficiente, criará matéria. Matéria é energia acumulada, ativada. Se você manipular energia por tempo suficiente de um determinado modo, obterá matéria. Todos os mestres conhecem essa lei. É a alquimia do universo, o segredo de toda a vida. O pensamento é pura energia. Todos os pensamentos que você tem, teve ou terá são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba, nunca. Deixa a sua essência e a sua mente no universo, expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. Todos os pensamentos se solidificam, encontram outros pensamentos, zigue-zagueando em um incrível labirinto de energia, criando uma forma sempre mutante de indescritível beleza e inacreditável complexidade. Energia similar atrai energia similar, formando, para usar palavras simples, massas de energia do tipo similar. Quando massas suficientes de energia similar se encontram, grudam umas às outras. Para usar outro termo simples, é preciso uma quantidade enorme de energia similar para formar matéria, mas a matéria se formará de pura energia. Na verdade, é o único modo pelo qual pode formar-se. Quando a energia se torna matéria, continua a ser matéria durante muito tempo, a menos que seja desintegrada por uma forma de energia oposta ou dissimilar. Essa energia dissimilar, agindo sobre a matéria, de fato a desintegra, liberando a pura energia da qual era formada. Em termos elementares, essa é a teoria por trás da bomba atômica de vocês. Einstein chegou mais perto do que qualquer outro ser humano, antes ou depois dele, de descobrir e explicar o segredo criativo do universo. Agora você deveria entender melhor como pessoas de mente similar podem trabalhar juntas para criar uma realidade ideal. A frase, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna-se muito mais significativa. É claro que quando sociedades inteiras pensam de um determinado modo, com muita frequência acontecem coisas surpreendentes, nem todas necessariamente desejáveis. Por exemplo, uma sociedade que vive sempre com medo, de fato, inevitavelmente, produz o que teme mais. Da mesma forma, grandes comunidades ou congregações com frequência encontram um poder milagroso no pensamento combinado ou no que algumas pessoas chamam de oração comum. E deve ser deixado claro que até mesmo os indivíduos, se seus pensamentos, suas preces e esperanças, seus desejos, sonhos e medos forem muito fortes, podem produzir esses resultados. Jesus fez isso regularmente. Entendeu como manipular energia e matéria, como rearranjá-las, redistribuí-las e controlá-las totalmente. Muitos mestres sabiam disso, muitos sabem agora. Você pode saber neste exato momento. Esse é o conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva partilharam.
Só pôde haver vida como vocês a conhecem depois que eles compreenderam isso. Adão e Eva, os nomes míticos que vocês deram ao primeiro homem e à primeira mulher, foram o pai e a mãe da experiência humana. O que tem sido descrito como a queda de Adão, na verdade, foi o seu erguimento, o maior evento isolado da história da humanidade, porque sem ele o mundo da relatividade nunca existiria. O ato de Adão e Eva não foi o pecado original, na verdade foi a primeira bênção. Vocês deveriam agradecer-lhes do fundo de seus corações, porque sendo os primeiros a fazer a escolha errada, produziram a possibilidade de fazer qualquer escolha. Em sua mitologia, vocês tornaram Eva a má, a tentadora que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e induziu Adão a fazer o mesmo. Essa mitologia lhes permitiu tornar desde então a mulher a ruína do homem, o que resultou em todos os tipos de deturpação da realidade, sem falar nas visões distorcidas do sexo e nas confusões. Como é possível sentir-se tão bem com algo tão ruim? O que vocês temem mais os perseguirá. O medo os atrairá como um imã. Todos os seus escritos sagrados, de todas as crenças e tradições religiosas que criaram, contêm a clara advertência: não temeis. Acham que isso é por acaso? As leis são muito simples. 1. O pensamento é criativo. 2. O medo atrai como energia. 3. O amor é tudo que existe. Agora o Senhor me deixou confuso. Como o amor pode ser tudo que existe se o medo atrai como energia? O amor é a realidade máxima, a única, tudo. O sentimento do amor é a sua experiência de Deus. Na verdade, maior. O amor é tudo que existe, existiu e existirá. Quando vocês forem para a esfera do absoluto, irão para a esfera do amor. A esfera do relativo foi criada para que eu pudesse experimentar o meu eu. Isso já foi explicado, e não torna a esfera do relativo real. Ela é uma realidade criada que eu e vocês projetamos, para podermos nos conhecer experimentalmente. Entretanto, a criação pode parecer muito real. O objetivo é parecer tão real que nós a aceitamos como verdadeira. Assim, eu pude criar algo mais além de mim mesmo, embora em termos exatos isso seja impossível, porque Deus é. Eu sou tudo que é. Ao criar algo mais, a esfera do relativo, eu produzi um ambiente em que vocês podem escolher ser Deus, em vez de simplesmente lhes dizerem que são Deus. Experimentar a divindade como um ato de criação, em vez de como um conceito, em que a pequena vela sob o sol, a pequena alma, pode conhecer-se como a luz. O medo é o outro extremo do amor, é a polaridade primária. Ao criar a esfera do relativo, eu criei primeiro o oposto de mim mesmo. Agora, na esfera em que vocês vivem no plano físico, apenas 2 pontos de existência: o medo e o amor. Os pensamentos baseados no medo produzirão um tipo de manifestação no plano físico, e os baseados no amor produzirão outro. Os mestres que viveram em seu planeta descobriram o segredo do mundo relativo e se recusaram a reconhecer a sua realidade. Em resumo, os mestres são aqueles que escolheram apenas o amor, em todas as situações, em todos os momentos. Mesmo quando estavam sendo mortos, amavam seus assassinos. Mesmo quando estavam sendo perseguidos, amavam seus opressores. É muito difícil para vocês entenderem isso, mas ainda imitaram. Mas é o que todos os mestres sempre fizeram. Não importa qual seja a filosofia,
a tradição ou a religião. É o que todos os mestres sempre fizeram. Esse exemplo e essa lição foram apresentados muito claramente para vocês, inúmeras vezes, através dos tempos e em todos os lugares, durante as suas vidas inteiras, em todos os momentos. O universo usou de todos os meios para mostrar-lhes esta verdade, em canções e histórias, em poesia e dança, em palavras e movimentos, em figuras móveis que vocês chamam de filmes, em conjuntos de palavras que chamam de livros. Essa verdade foi proclamada da montanha mais alta, e seu sussurro foi ouvido no lugar mais baixo. Ecoou nos corredores de toda a experiência humana. O amor é a resposta, mas vocês não ouviram. Agora, neste audiolivro, você me pergunta novamente o que eu já lhe disse inúmeras vezes, de inúmeros modos. Porém, eu lhe direi de novo, aqui, neste audiolivro. Ouvirá agora? Realmente ouvirá? O que você acha que o trouxe a este audiolivro? Por que o está ouvindo? Acha que eu não sei o que estou fazendo? Não existem coincidências no universo. Eu ouvi o lamento do seu coração, vi a busca da sua alma, sei o quanto você tem desejado a verdade. Na alegria e na tristeza clamou por ela. Constantemente fez súplicas a mim. Revele seus motivos para mim. Este é o meu trabalho. Realizo-o em termos tão claros que você não pode deixar de entender. Em uma linguagem tão simples que não pode ficar confuso. Em um vocabulário tão comum que não pode perder-se no palavreado. Então, vá em frente. Pergunte-me tudo. Tudo. Eu encontrarei um modo de responder-lhe. Usarei todo o universo para isso. Portanto, fique alerta. Este audiolivro está longe de ser o meu único instrumento. Você pode fazer uma pergunta e depois colocá-lo de lado. Mas observe, esteja atento. A letra da próxima canção que ouvir. As informações no próximo artigo que ler. O roteiro do próximo filme que assistir, as palavras da próxima pessoa que encontrar, o murmúrio do próximo rio, do oceano ou da brisa que acariciar os seus ouvidos. Todos esses instrumentos são meus, todos esses caminhos estão abertos para mim. Eu lhe falarei e você me ouvirá. Eu o procurarei e você me chamará. Então eu lhe mostrarei que sempre estive presente. Sempre.